Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui na Biblioteca Municipal, estamos recebendo o César no nosso Circuito de Autores, que é uma extensão do Circuito Literário de Cerrado. E eu acho que nem precisava de apresentar o César, mas eu vou tentar. Ele é um comunicador, jornalista, especialista em projetos sociais, escritor, presidente da Academia de Letras, parabéns, pai do Davi e marido da Lídia. Exatamente, muito bem, a apresentação é exatamente essa. E eu queria te perguntar, a primeira coisa, assim, o que move esse amor seu pela escrita? O que veio primeiro? Foi o jornalismo? Foi a escrita em si? A literatura veio muito antes. Eu sempre gostei, eu falo que lá em casa a minha mãe conta uma história que para mim é muito simbólica do meu amor pela literatura. Diz que aqueles bicos, né, que a criança tinha costume, diz que um dia fizeram uma proposta, uma vizinha dela fez uma proposta pra mim e falou assim: você troca esse bico aí, eu te dou 3 revistinhas em quadrinho. Diz que eu fui lá e joguei na privada, na hora, nem pensei 2 vezes. Então, assim, essa paixão pela literatura vem muito antes do jornalismo, e o jornalismo vem muito em decorrência também dessa paixão pela literatura. Quando eu escolhi o jornalismo, eu pensava em algo que eu pudesse continuar escrevendo, porque minha paixão sempre foi escrever. Depois vieram as poesias, vieram as pequenas histórias, que infelizmente eu não tenho mais, eu não guardei, mas depois veio tudo isso. E quando eu decidi ir para uma faculdade, eu falei, não, eu quero uma faculdade que eu consiga continuar escrevendo. Casar, né? Então pensei de cara, não tem uma faculdade ligada literalmente à literatura, podia ser letras ou o jornalismo. E eu falei, vamos pro jornalismo, porque o jornalismo é um lugar que eu vou poder escrever. Então sempre esse foi o objetivo, continuar escrevendo. Né? Então a literatura esteve presente, desde a pequena infância até o momento, nesse momento, né, que tem a Academia de Letras, essa história, que já é uma história de amor também. Eu vou mostrar um pouquinho os livros dele, que o Relicário, né, o mais recente. É o último livro. O último não, mais recente. Não é o último. Não, tem mais, já tem um escrito, inclusive. Tem esse que é de Natal, né, Uma Aventura pela Terra Mágica de Araxá. É o Léo Vagalume, que eu falo que é o livro mais... Entre as crianças é o que faz mais sucesso, eles amam o Léo Vagalume. Minha menina adora o Pandemia, porque eu conto pra ela que ela nasceu bem, a minha gestação foi na pandemia, né, e ela nasceu bem nessa época, e é lindinha demais. E me conta um pouco, assim, o que te inspirou a escrever o infantil? Foi seu filho? O infantil, e ele me tirou de um hiato de publicar, né, porque eu tinha... a biografia da Tia Nora, que a Nora, por quem tem fé, ela é de 2006, e eu fui publicar a Pandemia em 2021, né? Se eu não me engano, mais ou menos essa época. Não que eu parei, não parei de escrever nesse período. Tem muita coisa escrita, mas eu parei de publicar. Porque, na verdade, Tia Nora foi publicado de uma forma, ele tem todos os registros, ele tem todo o registro na biblioteca e tal coisa, mas ele foi publicado naquele TCC, aquele final de curso. Então a gente fez assim, 6 cópias, fez o registro, tudo certo, mas não teve uma editora por trás disso, não houve um gasto. A própria universidade se encarregou de fazer o registro, porque eu terminei minha faculdade de jornalismo fazendo jornalismo literário, que é justamente essa vertente que eu amo, que foi minha paixão durante todo o período de faculdade. E aí veio Pandemia justamente numa época em que eu precisava explicar para o meu filho o que era a pandemia. E eu estava no meio da pandemia, e na rua todo dia, ouvindo especialistas e falando com psicólogos, e falando com médicos. E você sabendo assim, que aquilo ia impactar a vida dele, né? Ia impactar, então eu precisava contar isso pro meu filho. Eu falei, cara, eu tô dando conta de contar pro meu filho. Eu consigo contar para as outras pessoas, para as outras crianças também. Verdade. Quem sabe eu não tenho uma parte social nisso tudo e consigo fazer. E eu fui escrevendo, eu lembro que eu ficava muito com meu filho à tarde, então Pandemia foi escrito no celular. Olha. Enquanto ele dormia, eu ficava lá do lado e eu ia escrevendo como se eu estivesse contando. Ele tinha o quê? 4 anos? 3, 4 anos? É isso, 3, 4 anos. E eu ficava lá do lado dele, escrevendo, e depois ele passou, logicamente, por 6 revisões. É um livro que
Me deu muito trabalho nas revisões, apesar que os revisores praticamente não mudaram nada no livro, mas eu fiz questão, tem 2 médicos aí, tem 2 psicólogos, tem um psiquiatra, enfim, tem além do revisor geral do português, né, que todo livro tem. É o medo de você falar bobagem, né, falar uma coisa. Não dava pra errar, né? E é uma coisa nova, né? Era e no pandemia não dava pra errar, tipo, eu não podia errar no pandemia porque é uma coisa muito séria de se falar. E o subtítulo dele é como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu. Então eu precisava falar de uma forma certa e graças a Deus deu tudo certo. A pandemia foi usado em praticamente todas as escolas, porque depois a Vanessa pegou ele como um projeto, né? Ela usou ele dentro de um projeto maior, que ela foi em todas as escolas falar sobre, na volta das escolas para a pandemia. Olha. Então, tipo assim, eu tenho histórias, Thalita, que são fantásticas, assim. Eu cheguei numa escola da zona rural, a gente fez esse circuito nas escolas, eu fui em muitas escolas, não consegui ir em todas, mas eu fui em muitas escolas, e na zona rural uma vez uma mãe chegou, me abraçou chorando, e isso me emociona até hoje de falar. Ela falou assim, eu consegui falar da morte do meu marido com a minha filha depois que eu peguei o seu livro. Nossa, foi a hora que a gente falou. Ao mesmo tempo é pesado, mas ao mesmo tempo você vê que a literatura também tem essa função de abrir o diálogo, né? Muito, nossa. Porque ela não tinha tido coragem de tratar o tema. Ela sabia, a menina obviamente sabia da morte do pai, mas quando ela viu isso na literatura, as duas que estavam travadas no diálogo conseguiram debater e falar sobre o assunto de uma forma mais leve. Porque viram na literatura esse caminho. E a literatura é todo caminho, né? A literatura é caminho para os diálogos. Eu acho que ela é muito, né? Faz esse elo entre as pessoas para poder causar essa discussão. Quando ela me falou isso, eu falei assim, pronto, cumpri o papel. Só isso, né? Já não precisava de mais nada, já cumpriu o papel. Eu me emociono muito de falar isso, porque você imagina, né? A gente faz uma literatura para criança, pensando que vai atingir a criança. Atingir a família. E foi a forma que uma mãe usou para falar da morte para uma criança, né? Então, assim, isso eu agradeço muito às pessoas que revisaram. A gente tem o nosso psiquiatra que tem uma especialização em morte. Ele falou, César, tá no tom, é esse tom que você tem que usar e vai nisso que vai dar certo. E realmente deu. A pandemia tem uma repercussão hoje muito grande ainda. Eu falo que o Léo Vagalume ele tem uma identificação com a criança que eu acho que é totalmente diferente, porque o Léo, ele para mim era um conto só de Natal, só que as crianças veem esse vagalume, eu não sei o que ele tem, para te falar a verdade. Pandemia, lógico, é a minha obra mais complexa e instrutiva, de construção. E o Léo me trouxe um pouco mais de leveza, eu pude brincar com as palavras e trazer Araxá para uma história de Natal. Eu acho que é isso que também, eu vou nas escolas, todo mundo, lá o do Léo Vagalume e tal e coisa. Então, assim, o Léo tem essa marca. E os dois, que é bacana, e chegaram nas escolas, sabe? Eles, os dois, na verdade, os 4, né? Porque pandemia são 3, chegaram gratuitamente nas escolas. Então, cumprir essa função social de levar a literatura e como é bacana ver o quanto as escolas trabalham bem com os livros, né? Eu acho esse trabalho muito fantástico. E eu acho assim, quando você atinge a criança da forma que você queria, quando você dá cara para quem escreveu o livro, né? Eu acho que se aproximar o autor dessa forma, né? Eu acho que é tão bonito. Assim. E a gente não pode falar nada das escolas de Araxá, tá? Eu acho que eu já percorri todas falando de literatura. Tenho quase certeza que não faltou nenhuma, e a gente sabe do amor desses professores, do carinho que eles têm com a literatura. Não, eu vejo a escola é a principal fonte de leitura hoje. Lógico que a gente na família, a gente tenta incentivar. Continuar, né, o trabalho. Mas a escola é a principal, e a gente tem que agradecer muito os professores e bibliotecários pelo trabalho que eles fazem pela literatura, e eles fazem muito. Às vezes é o trabalho de formiguinha, que a gente não vê no dia a dia, porque a gente não sai atrás das mochilas dos meninos para ver o que tem livro. Mas tem livro, sabe? E essas crianças hoje não só estão lendo, como estão interpretando bem. Eu vou nas escolas, eu vejo o trabalho. O Léo me deu outra satisfação muito grande. O pessoal da escola, que é o antigo Kaique, que eu não vou lembrar o nome aqui da escola, você sabe qual que é? Eles me levaram lá e me mostraram um trabalho que eles fizeram com o Léo, um trabalho super bonitinho e tal coisa, e me apresentaram uma criança que foi alfabetizada com o Léo. Ah, que bonitinho. Uma alfabetização tardia, já era uma criança um pouco mais velha, mas ela foi alfabetizada
em função do Léo. Eles usaram o Léo na alfabetização. Outra coisa que já me emocionou de novo. Os livros, assim, eles têm essas histórias que vão paralelas a eles. Os impactos, né, que você vai tendo que na vida. Que a gente não faz pra isso, né? Não, e fora que você não sabe, né? Fora que eu não sei. Trás. As pessoas que estão lendo lá seu livro, você nem tá ligado em casa, né? O Velber, você conhece ele muito bem, ele fala assim, a gente, como autor, a gente é o computador, né? O nosso companheiro é o computador. A gente não sabe o que você está fazendo, para onde que vai o seu livro, em que linguagem que ele está falando, para quem ele atinge, que tipo de mensagem ele traz para cada pessoa, porque isso passa muito pela pessoa também, pelas experiências dele. Interpretação pessoal. Eu ia até fazer essa pergunta sobre o Relicários, assim, quando você escreveu ele, você imaginou que tipo de público para alcançar? Então, Relicários, Thalita, eu acho que esse Relicários ele foi feito não pro público, para te falar bem a verdade. Ele saiu, ele precisava sair. Foi seu. Ele era uma história que eu acho que vem muito desse período que a gente trabalhou, desde a lama em si, que Minas Gerais foi muito marcada por Brumadinho e por tragédias, até que em Araxá mesmo, a gente teve um período chuvoso, muita casa caindo e tal coisa. E eu acompanhando tudo, absorvendo. Eu tava absorvendo. Então, para mim, Relicários, hoje, 2 anos depois do lançamento, eu vejo que ele precisava sair porque tava em mim. Engasgado. Relicários estava em mim. E sempre muito com essa questão social também, a questão do preconceito, que também aborda muito o Relicários, que eu fiz algumas matérias, que eu tô muito no meio de pessoas que viveram tudo isso. Então, assim, Relicários, tinha dia que a Lídia fala muito isso, é muito bom ouvir a Lídia brincando sobre Relicários, que tinha dia que eu acordava de madrugada e o Relicários já estava com um capítulo pronto, entendeu? Que ela ouvia só loucamente e o capítulo fluindo, né? Fluindo, assim, às vezes 2 horas da madrugada. Eu tava lá porque a ideia não espera, né? Ela vai e eu o escrito não me acompanha. O ditado me acompanha melhor, porque é mais rápido. Então não adiantava eu levar um caderninho para anotar as ideias. Aí eu acordava, ligava o computador e às vezes escrevia. Relicários foi muito rápido. Eu escrevi, é um livro de quase 300, né, e alguma coisa, 200 e alguma coisa. 313. 313. Mas ele foi escrito. 315. Ele foi muito rápido de escrever, porque as coisas iam fluindo e ele querendo ou não, um diálogo entre 2 pessoas que nunca se falaram e não se conhecem, né? Então, assim, acaba que... E não tem nome, né? Acabou sendo um pouco mais complexo, mas que ele e ela falam por muita gente, né? E Relicários também tem várias experiências de pessoas que já chegaram para mim também e falaram sobre o livro. Agora, um público mais adulto, né? Relicários foi... O pessoal do próprio Colégio São Domingos trabalhou ele muito bem. Nossa, eu falo assim que uma vez eu estive no São Domingos. São Domingos tem um trabalho muito bacana com literatura. Né? É muito, muito bacana. Os professores lá são muito bons. E os alunos me trouxeram algumas reflexões de Relicários que eu falei para eles. Essa aqui eu não tinha pensado ainda. Walter Ugumãe uma vez falou isso, faz né? muito sentido. Pode encaixar bem Walter Ugumãe. Walter Ugumãe falou, as pessoas chegam com uma conclusão, mas... Eu não escrevi pensando nisso, mas você pensou. É o filtro de todo mundo, né? A gente escreve. A gente vai interpretando. A gente não pode escrever pra gente. Não adianta pensar que alguém vai estar. Você é dono da sua obra, né? Você tem que interpretar do jeito que eu fiz. Aliás, eu escrevo alguma coisa sobre isso no Relicários. Que na verdade o autor ele é basicamente aquele que escreve, porque aqui. Quer ver? Esse conhece a obra, né? Tá basicamente no começo. Em que eu falo... Aqui, ó. Na verdade, essa página que começa esse capítulo que fala aqui sobre metalinguagem, é ele falando sobre escrever, ele mesmo falando sobre o ato de escrever. Você se imaginou como personagem? Eu acho que todos os meus personagens têm um pouco de mim, sabe? Não são eu exatamente, eu sempre falo isso. Você não são eu exatamente, vida, né? Mas às vezes são pessoas que estão ligadas a mim e que de uma forma
me ajudam a reconstruir. Te impactar de alguma me forma. impactaram, ou seja, eu trago um pouco delas de qualquer maneira. Às vezes são pessoas, eu tenho esse leque de pessoas que eu entrevisto todos os dias, que acaba, que acabam um negócio. Então, assim, eu falo que para o jornalista é um pouco mais fácil ser escritor, porque o elemento de formação, o elemento de formação, ele é muito presente na minha vida. Então, assim, toda hora eu vejo pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com linguagens diferentes, e às vezes eu estou entrevistando do mais intelectual a pessoa que tem do dia a dia mesmo, que está ali fazendo o serviço dela e, às do vezes dia a nem tem dia. esse contato, né, com a e que às vezes é despretensiosa na parte da literatura. Então, assim, isso para mim é muito rico, né? Porque na hora da formação do personagem, eu lógico que pego algumas referências, mas sempre tem eu no negócio. Aí eu falo muito isso, quer ver? O escrever só não me é solitário porque nós o temos. Eu tenho ele e ele me tem. Uma companhia às vezes ácida, às vezes terna, sempre edificante. Nunca sai igual de uma jornada, pois se afinal tudo passa pelo meu filtro, no fim, minha obra sou eu, meus eus. Inclusive é isso que a gente estava acabando de falar. Então, isso porque se resolvo interpretar o que as letras falam comigo após serem despretensiosamente escritas ou não, me encho de hipóteses sobre a minha obra e, consequentemente, sobre mim. Algumas descabidas, outras muito interessantes. Em algumas avanço, em outras pauso, mas elas sempre estão ali como espinhos. Incomodam para que eu não me acomode. É como me reconstruo. Fala bem, fala bem isso. É isso, a interpretação da obra, até quando a gente relê a própria obra, a minha obra, quando eu releio o Relicários, é diferente, né? já é diferente, ou seja, ela não é minha coisa nenhuma, né? Ela é do mundo, é um filho. Ganhou, né? A gente brinca muito isso, né? É um filho, e na interpretação lógica de que quando você tem muito carinho por ele, mas é um filho porque você joga ele pro mundo e ali você não tem mais controle. Não, cada um interpreta de sua forma, cada um... É um filho pro mundo mesmo, ele vai ter que construir a sua própria história, você só jogou ele ali. Você tá falando da poesia, né, de falar com as pessoas. O seu Hermes ontem falou uma coisa que eu achei tão bonita, que é as pessoas perderam a habilidade de olhar nos olhos para conversar, né, então, e enxergar a poesia nisso, né, em cada olhar, em cada fala, em cada... troca com alguém, né? Isso é muito bonito. E a literatura é um ponto de aproximação disso, né? Com certeza. Em especial quando a gente está discutindo literatura, não tem jeito, a gente está te olhando nos olhos, a gente quer... Por isso que eu acho que, na pior das hipóteses, que a gente sempre tem falado isso, essa questão, a tecnologia que aproxima ou não, na pior das hipóteses, a gente sempre vai ter uma dor para que a gente quer compartilhar por meio da literatura. Verdade. E a literatura vai ter alguém também buscando. E a literatura é um ponto de encontro. A gente só tem que fazer as pessoas encontrarem esse encontro. Entendeu? Encontrarem esse encontro porque às vezes, em especial, eu não sofri muito com isso, porque eu sofri assim, entre aspas, porque eu tinha uma bibliotecária na escola, que ela me pegava para Cristo. Você estudou onde? Eu estudei em colégio São Domingos e depois no colégio Dom Bosco. Eu acho que eu lembro de você. Mas é mesmo. Essa bibliotecária, a tia Neuza, era do colégio São Domingos. Eu chegava para lá, todo na biblioteca para devolver um livro, ela sempre estava com outro livro na mão. Olha. E ela disse, leva esse que você vai gostar. E eu juro pra você que não gostava de sair de lá com o livro, entendeu? Você queria dar um tempo, né? Só que eu sempre fui péssimo de falar não pras pessoas. Horrível. Então eu saía por educação, que não sei o quê. Então tá, tia Neuza. E chegava na volta e falava assim, o que você achou? Ou seja, eu tinha que ler. Entendeu? Porque ela me aí ela sentava com um livro na mão e eu muitas vezes, brava, época de prova, eu falava, não, tia Neuza, hoje eu não posso pegar porque é prova. Não, então só leva. Eu te dou mais tempo para você ler. Então, assim, isso acabou me formando e ali, lendo várias coisas, porque, assim, querendo ou não, ela não sabia exatamente meus gostos, ela chutava. Mas dentro desses gostos que ela foi achando que eu tinha, eu achei o que era legal. Porque o que eu falo muito, e falo muito isso nas escolas, não é que você não gosta de ler, você não encontrou seu estilo ainda. Exato, sua voz, entendeu? né? A voz que fala por você, né? Entendeu? A questão é procurar. Entendeu? Existem várias opções, tem opções hoje, e eu falo isso muito abertamente hoje. Eu não tenho mais tempo de ler todos os livros que eu quero, que eu
Poderia muito ler. triste pensar Não dá mais tempo. Então, hoje, se eu começo a não gostar de um livro, eu guardo ele, vou para outro. Às vezes depois o interesse muda e eu volto nele, ou às vezes não volto mais, mas eu não tenho mais essa obrigatoriedade. Por quê? Eu acabei numa fase da minha vida, isso depois que eu saí da escola, às vezes da época da faculdade para cá, me obrigando a ler os livros que a sociedade impunha, né? Que eu achava que estava na moda, ou que isso não foi legal pra mim. É cansativo às vezes, né? Tem umas coisas que foi você não legal vai entender, do ponto de vista, né? que a gente absorve várias coisas, mas assim, hoje eu leio o que eu gosto. E é esse prazer que eu levo muito para as escolas. Você insiste. Para de ler o livro que você não gosta. Mas insiste. Mas procura outro, né? Mas insiste que uma hora você vai achar que aí acabou. E aí, na hora que a pessoa achou o livro que ela gostou, o estilo que ela gosta, ela vai atrás, ela vai correr e ela não vai parar. E aí é que a gente forma leitores. Porque, assim, lógico, a gente está falando isso, e eu sempre falo isso nas escolas. Não é o livro que a tia está pedindo para você ler, que você tem que ler, obrigatoriamente você vai fazer um trabalho sobre ele. Eu tô falando do livro que você vai se divertir, o livro que você vai pegar para ser o seu livro de cabeceira naquele período. Lá na livraria a gente usa muito esse argumento também, assim, de que você gosta de ver, de assistir? Que tipo de série? Que aí a gente pega um livro, né, parecido, já é um gancho para a pessoa. Já vai definindo ali o estilo, né? E eu ia te perguntar sobre isso. Quais foram suas influências quando você era mais jovem, agora? O que você está lendo? Eu tô muito numa fase agora, eu tô lendo... tem um personagem bíblico que hoje está me encantando demais, que é São José. Olha. Então eu acabei de ler, li Consagração de São José, que é muito boa. Acabei de ganhei esse livro, que é um livro que é uma biografia de São José, que não existe biblicamente, mas que algumas pessoas escreveram baseado na Bíblia. Então eu estou lendo muita coisa religiosa nesse tempo, muito inspirado em São José, que eu acho que é uma referência muito, muito boa para quem é pai e para quem é homem, né? Verdade. Então, assim, eu estou muito, muito lendo São José. Mas eu falo que Gabriel Garcia Marques, ele é a minha grande influência desse período de faculdade para cá. Por quê? Quando eu cheguei na faculdade, a faculdade trocou todos os professores, faculdade de jornalismo. Naquele ano, trocou todos os professores e eles trouxeram 4 ou 6 professores colombianos. Que tem essa história e passaram pela escola de Gabriel Garcia Marques. E o foco, olha que sorte entre aspas, que eu não falo que é sorte. Mas assim, o foco do meu curso de jornalismo, que eu escrevi Tia Nora, a Nora por Quem Tem Fé, foi o jornalismo literário, que é uma vertente do jornalismo que tem muita influência do Gabriel Garcia Marques, que é da Colômbia. Então, assim, eu passei a minha faculdade totalmente influenciado e imerso no jornalismo literário. Ele tem livros, né? Pouca gente sabe, anos, né? Enfim, mas livros jornalísticos mesmo. Pouca gente, ele tem o ficcional também, mas o ficcionismo, na verdade, mas o Gabriel também trouxe essa vertente do jornalismo e como que você dá conta de descrever as coisas, tanto que Relicário você vê muito essa descrição, apesar de ser ficcional, você vê muito essa descrição que tem muito a ver com o jornalismo. Essa descrição que nós estamos aqui, tinha um livro rosa, que ele tinha cuidados, né? que é muito visual, e às vezes até o visual da pessoa, o que ela lembra daquele momento, o que é muito importante também. Eu usei muito isso na Tia Nora, nas gravações, no livro Nora por Quem Tem Fé, quase 200 horas, estava te falando isso, de gravações, e eu pedia muito para ela falar assim, e o que você lembra desse momento? O que tinha lá? Cheiro, por exemplo, né? O que é o cheiro? Isso jornalisticamente, no hard news, não faz o menor sentido, mas que para o jornalismo literário compunha um cenário que parece que é ficcional. O cheiro de uma fruta, esse negócio... Parece que é ficcional, mas era totalmente real. Então você traz pro jornalismo o fato real, mas contado como literatura. Isso até hoje me apaixona, sabe? Uma coisa que Uma coisa que eu gosto muito em literatura é a descrição, assim... Autores que fazem essa descrição minuciosa não cansativa, né? São um pouco cansativas. Enormes, né? Essas que se enxerga, assim, o ambiente, tudo. E quando no jornalismo você vê que aquele personagem que é real e ele viveu aquele momento com aquela percepção,
a gente sempre brinca que é a percepção dele. Porque às vezes ele lembra de um livro que estamos ali vermelho, só que esse livro às vezes nem estava lá, mas era a memória dele. Naquele momento era a memória dele. Firmou na memória, na memória dele para isso. Então eu sou apaixonado com o jornalismo literário, apesar de hoje estar lendo muito essa parte de religiosidade, que está me interessando muito, mas eu falo, o jornalismo literário é a minha grande paixão. E o que te aguçou assim na infância? Que você acha que... Na infância, o gibi, eu era fanático com o gibi. Nossa época era muito forte, né? O gibi, você ir na banca. Eu acho que o gibi me marcou muito. E é uma forma muito bacana de começar, né? Muito. É muito bacana. Hoje a gente tem mais variedade e acesso também, né? E acesso também. Com certeza. Eu acho que chegar lá na Nobre, você tem o quê? N opções para criança. E fora mangá, né? Que mangá agora... Que agora tá na... eu acho que tomou o espaço do gibi, assim, na proporção que eu falo, né? Não, o gibi perdeu espaço. Perdeu muito. Dentro do negócio. E hoje você também tem mais alternativas de literatura infantil, né? Não, muita. Hoje pra bebê, né? Mais, né? Pra bebê, coisas interativas, chamativas, né? Isso é legal, né? Não, passar a página é um exercício, né? É uma coisa que já vai exercitando a criança ali pra isso. Exatamente. E o que você acha que é o papel do autor hoje em dia, não sempre, né, mas principalmente hoje em dia na sociedade? Você trabalha muito com essa parte social também. Eu gosto muito dessa parte de pensar a literatura na parte social. Lógico, tem essa parte social que é levar a literatura, em especial os autores que têm essa disponibilidade, levar a literatura fisicamente a um lugar. O livro chega, mas às vezes quando você chega ele, o autor é diferente. É diferente. A gente vai nas escolas, o pessoal acha assim, nossa, ele tá vivo, né? aquela velha frase, não foi uma máquina, né? Hoje em dia não foi um computador, não foi IA. Não foi IA e existe esse autor que eu li. Então é um relacionamento. Eu acho que é papel do autor fazer essa conexão, mas eu acho que o principal papel do autor na atualidade é falar das nossas dores. Sabe? E isso aí sempre foi. E alguém sempre identifica, né? A gente tem que falar dos nossos momentos, das nossas experiências, do que a sociedade quer ouvir. E aí é uma gama de coisas, porque cada um quer ouvir, por isso uma gama de autores. Mas assim, eu acho que o principal papel do escritor e sempre foi tocar nas feridas que a gente precisa se entender, porque para mim é sempre uma aula de psicologia ali. Ontem a gente teve a roda de leitura lá sobre a Leila Ferreira, e a gente falou muito sobre isso, assim, como que o Amor que Sinto Agora, né, é terapêutico, né, foi terapêutico para ela, e às vezes até para quem tá lendo, porque eu fui lendo e pensando em algumas questões, assim, eu falei, nossa, não é uma coisa só dela, né? A literatura, é o papel da literatura, fazer a gente refletir. A Adélia fala muito sobre isso, eu concordo muito com ela, não só da literatura, da música, de toda a arte, né, o teatro, você vai no teatro, você sai de lá... não é? E essa ideia que o livro também faz e que é uma boa série na televisão também faz. A gente tem, lógico, N vantagens do livro sobre outras, mas eu acho que a arte, de forma geral, ela tem que mostrar, ela tem que tocar. Tocar alguém, fazer com que isso toque, que as pessoas reflitam e a partir dali ela evolua. Porque o nosso papel aqui, enquanto autor, é fazer com que alguém se toque, alguém mude e de alguma forma se torne melhor. Com certeza. E eu tô falando do César, que ele tem essa parte social, assim, mas é porque, aproveitando o gancho, né, para agradecer, porque ele doou todos os livros que a gente tem lá na Livraria do Nobel para o nosso projeto. E foi uma coisa muito bonita, você não tem noção, tanto que ajudou a gente. É uma parte que a gente tem que fazer mesmo, e Relicários tem muito isso, né? Não é a cara de Relicários, né? Ele tem que chegar nas pessoas. Não, né? E é uma coisa que a gente tá se propondo, assim, com esse evento, né? Com o Circuito Literário, é isso, a gente quer levar mais literatura, levar mais o contato do autor com as crianças, com a juventude, com o leitor em si, e levar também livros a quem não tem esse acesso. Então nós temos essa proposta também de montar cestas básicas literárias. Na hora que você me falou isso, eu fiquei apaixonado. E a gente tem que estar, né? A gente tem que estar com pessoas igual você, que fazem a diferença, que querem mais do que... Lógico, você tem uma loja é o contraponto da loja. Eu estou doando livros. Mas não, a gente está formando um público que vai realmente gostar de literatura e que tem a oportunidade
de ter o contato que às vezes não teria. É. E às vezes não Exato, iria é na isso que a gente loja. quer atingir, né? Então, Não assim, só o nosso público que a gente já tem, é atingir além, né? Exatamente. Periferia. E é pensar além. Pensar além, pensar fora além. do... E me fala um pouco sobre a academia, né? Como está sendo essa experiência de estar à frente, de estar lá e de estar à frente agora, né? Na verdade, assim, oficialmente eu assumi agora em julho, né? Porque a cerimônia de posse, a gente fala que eu tenho uma cerimônia de posse simbólica, e a efetiva mesmo foi no final de julho, porque a gente tem os prazos que tem que se cumprir dentro do estatuto. Então tem um período de transição e tal e coisa. Oficialmente eu trabalhei agora em julho, e agora em julho muito da parte burocrática. Nossa, então, não assim, chegou ainda na parte boa, né? A parte literária a gente tá caminhando, mas com muitos projetos, muita vontade de fazer diferente, mas lógico, eu e toda a diretoria, eu falo que o trabalho do presidente não é nada sem uma diretoria. Então a diretoria está muito envolvida, a gente trabalhou julho para burocracia. Eu falo que a minha vida de julho agora foi contador, foi cartório. Então, assim, a literatura mesmo. Coisas, né? Mas, assim, a gente quer trazer uma academia muito presente, sabe? A academia fazendo o papel social dela. Eu acho que essa é uma vertente que a academia já estava nessa curva. Não estou trazendo nenhuma novidade para isso, mas é uma coisa que a gente né? que a gente quer fortalecer ao máximo, trazer a academia, porque a gente tem lá, e você conhece muito bem todos lá, pessoas assim incríveis. Mas o que eu tava falando pro Bruno, assim, é tirar essa visão da elite, né? De deselitizar, né? Exatamente. Tirar aquela, sei lá, aquela imagem, né, que a gente tem. Eu não lembro quem foi que falou que vocês estão lá bebendo vinho, fumando charuto, né? Não é isso. Não é bem. A reunião é muito mais burocrática do que tomar um vinho. Aliás, nem tem vinho nem charuto, pode ficar tranquilo. Mas assim, são pessoas fantásticas que têm um conhecimento enorme, que 10 minutos de conversa com ela, assim, acabam mudando realmente vidas das pessoas. Nossa, muito. Porque tem assim, conhecimentos... gente muito experiente, gente muito nova, e de diversas áreas. De todas as áreas. Você entrevistou agora recente a Glaura, que tem uma área, um conhecimento na história muito fantástica. Carga, né? A tia Kátia Maria... Eu sempre chamava de tia Kátia. Lemos Ema. Kátia Lemos. Que tem uma outra vertente na área de educação, e uma pessoa super culta, que fala super bem, e aí você vê um jornalista igual o França, o Tarcísio, que é publicitário. Quando juntam essas experiências lá, o Fernando Braga na área de gastronomia, você imagina o tipo de conversa que não sai lá. Imagina. E a gente tem que trazer essa conversa para a sociedade também. Para todo mundo. Entendeu? Né? Para que a gente, lógico, a gente fica muito satisfeito de ser impactado por essa turma. Eu sou o menor de todos eles lá, sou muito impactado pelo que eles falam, mas se a gente conseguir trazer para espaços como o circuito, para escolas, esse conhecimento desse pessoal, o quanto eles debatem literatura, eles debatem vida, que eu acho que está muito interligados as duas coisas. Isso tem que chegar nas pessoas. Isso tem que impactar as pessoas. Então, acho que esse que é o maior desafio hoje da academia, fazer com que a nossa carga de conhecimento, o nosso know-how ali, possa também expandir, chegar na população, nisso, porque são pessoas altamente acessíveis. Não tem não tem ninguém, uma camada ali que você não consegue uma bolha, acessar. Né? Não existe isso. Mas a gente tem criar caminhos, então fazer estradas não é um trabalho, igual eu falei, não é uma coisa nova, várias gestões para trás têm trabalhado nisso, e a gente tem que ir cada vez mais alicerçando isso para que realmente a gente tenha discussões do nível que é uma discussão da Academia de Letras nas reuniões ordinárias que a gente tem, em espaços públicos e em espaços que as pessoas possam aproveitar esse grupo. Porque eu sou o menor de todos lá, mas assim, o grupo é muito legal. Pesado, né? É muito legal. É um grupo grande, com peso cultural, assim. E acessíveis, como você falou, né? Não são pessoas que estão ali exiladas, né? Não estão. Estão aptas para... Então, assim, quando você chamou agora o grupo, teve uma adesão enorme para participar dos circuitos, você viu, a gente quer discutir, a gente quer falar, a gente quer levar. Mostrar, então, assim, eu acho que cabe a diretoria da academia fazer com que criar pontes para isso, sabe? Porque eles estão lá disponíveis,
eu sei que a sociedade também quer, Quer. então é criar pontes para isso e fazer com que isso de criar fato espaços, aconteça. né? Exatamente. Espaços para isso. Ô César, estamos encerrando. Aproveitar que o César tocou no assunto, a academia é nossa parceira no evento. Exato, com muito orgulho. Então, nós estamos muito felizes com essas parcerias que nós estamos conseguindo, né? A OAB, eu estou falando com o Bruno também, eles são nossos parceiros, a biblioteca sempre foi, né? Fantástico. A Secretaria de Educação está nos apoiando muito para levar os meninos, né, mais periféricos, da zona rural mesmo. Até é legal, depois você me dá umas dicas, né, sobre Sim. isso, as escolas e tudo. E levar essa literatura do circuito também para a gente fazer essas doações de uma forma assertiva, né? E eu acho que assim, tem tudo para ser um sucesso e quando a gente fala de dar acesso e ter eventos ligados à literatura, a academia tem obrigação de ser parceira. Eu te falei isso pessoalmente, falo agora de pública, a academia tem obrigação de ser parceira de todos os eventos literários e criar, como você falou, pontes e mais pontes e mais pontes, porque a literatura realmente muda vidas. E eu tenho falado muito isso. Independente de tecnologia, independente de inteligência artificial, independente de tudo, eu não sou contra nada. Tenho uma visão super aberta em relação à tecnologia, à inteligência, não sou contra nada. Mas a literatura ainda tem um papel fundamental na vida das pessoas. É um espaço independente. Um livro ainda toca as pessoas e toca em dores em que nada mais toca. Porque o César está falando praticamente nosso tema, né, do circuito literário. O tema vai ser narrativas que tocam onde o Wi-Fi não alcança. Né? E é poético. Pronto. E é isso, te agradecer muito. Eu que te agradeço, muito obrigado pelo espaço. E convidar todo mundo, então, para o evento dias 22 e 23 de agosto, lá na Fundação Cultural Calmon Barreto. A gente espera todo mundo. Até mais.